Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Game Changers. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Isaac, mais conhecido como Anólogo. No episódio de hoje, estou com uma convidada muito especial que nos recebeu aqui em sua casa e nós vamos falar dos cuidados que nós devemos ter com os rins. Doutora Érica Nzundi Mateus, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Nzuzi Érica Nfinda Mateus. Ok, desculpa, Não, doutora. tranquilo. É um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. E nós estamos aqui para falar dos rins, sabendo que a doutora é uma especialista nefrologista nesse caso. Será que eu pronunciei bem? Nefrologista, está exato. Ok. Doutora, podia nos falar um pouquinho sobre como é que foi o seu percurso estudantil? Pronto, a escolha da nefrologia começamos que, inicialmente quando era criança, pensava em fazer Direito. Ok. Entre Direito e curso de Saúde. Ok. Quando foi para entrar para o ensino médio, atendendo que eu sou gêmea, então a minha irmã escolheu seguir Direito e eu optei pelo curso de Enfermagem por ser um curso prático. Exato. Eu fiz o meu curso de Enfermagem no Alpega, terminei o ensino médio e me inscrevi na Faculdade de Medicina. Na realidade, quando me inscrevi na Faculdade de Medicina, eu tive três opções. Bem, ou vou fazer enfermagem, ensino superior, e se eu não entrar para a medicina, vou trabalhar na província. Ok. E se eu não entrar em algum... Ou seja, se eu não entrasse, iria trabalhar na província como enfermeira, até entrar para a Faculdade de Medicina. E na Faculdade de Medicina eu só queria, na realidade, o Estado. Ou imagino que se tivesse a Universidade Católica, tivesse o curso de Medicina, eu entraria. Mas queria entrar numa instituição pública, que foi a Universidade Agostinho Neto. Então ingressei em 2006. Ok. Eu fiz essa pergunta por conta dos jovens que nos assistem agora, porque alguns jovens têm tido a dificuldade consoante o ensino cá no nosso país. Então, tendo a doutora aqui que se formou em Angola e se calhar fez uma especialidade fora de Angola, por isso é que eu pedi que a doutora compartilhasse este momento. Sim. Meu percurso até a licenciatura em Medicina foi em Angola, Luanda. Sim. E especializei-me em nefrologia pela Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, em que fiz um ano de clínica médica e os 2 anos de nefrologia. Ok, muito bom. Doutora, pode nos falar um pouco o que é a nefrologia? Bem, a nefrologia é uma parte ou ciência da medicina que trata de cuidar tudo que está relacionado com os nossos rins. Ok, muito bom. É muito bom aprender, porque quando o tema chegou, fiquei uau, sim, fiquei espantado. Então, doutora, o sangue normalmente é filtrado pelos nossos rins? Sim. O sangue que é bombeado pelos corações e vai por todas as outras partes do corpo, maioritariamente é filtrado pelos rins. Temos outros filtros, não é? Também, mas o rim é o responsável pela maior quantidade de filtrar o rim ou o sangue que vem de outras partes, eliminando coisas que são desnecessárias ou reabsorvendo elementos que o nosso organismo entende como necessário para ele. Ok. Se os nossos rins, por exemplo, parecem de funcionar 24 a 72 horas, como é que o nosso corpo vai reagir? Uau, é uma questão pertinente, mas se formos falar praticamente de parar, nossos rins não param assim repentinamente. Imagine que se nós tivermos uma falha, uma insuficiência, que nós vamos chamar de insuficiência, uma lesão, um dano agudo, aí podemos dizer é o episódio agudo. Ele não parou por completo, não é? Algumas funções estão ali, mas aconteceu alguma situação, alguma doença. No nosso meio nós temos, por exemplo, muita malária, que é frequente, muitos terem malárias graves e que uma das lesões, um dos danos é o rim, e nós chamamos de lesão renal aguda, antigamente insuficiência renal aguda. Os rins podem funcionar, mas eles estão ali não com aquela capacidade habitual. E nós chamamos de insuficiência renal aguda. Então, é possível viver sem o funcionamento dos rins?
é incompatível com a vida se nós não tivermos o funcionamento dos rins. Ok. E é uma pergunta que muitos acabam por fazer, se é possível viver sem esse funcionamento. Daí que existe, né, uma terapia quando o indivíduo não consegue, quer para a fase aguda, quando o indivíduo está na fase ou tem uma lesão renal aguda, nós Exato. temos um tratamento Sim. que se, por exemplo, ele precisar, o rim de facto não está a dar conta do recado, precisamos de colocá-lo na máquina para fazer hemodiálise. De um tratamento agudo. Ok. Se for crônico, ele vai fazer de forma crônica. Ok. Só para ver que o rim ele não para assim e já parou assim repentinamente. Não, algumas funções deles ainda continuam e nós temos formas de poder tratar essas questões agudas. Uma vez eu perguntei a um amigo meu, que ele é enfermeiro, e eu perguntei se é possível nós vivemos com rins. E eu queria saber aqui da doutora se é possível. Eu É fico uma já me boa pegar questão. Na realidade, nós podemos viver apenas com um rim. Sim. Por que que acontece? Há pessoas que nascem apenas com um rim Ok. e vivem a vida toda com este rim. Ok. Há pessoas que não sabem que têm apenas um único rim. Ok. Aí é um bocadinho mais preocupante, mas existem pessoas que nascem apenas com um rim, aquelas que conhecem, têm noção, têm que ter formas de tratar, não é? Ou seja, de se cuidar. Ok. Assim como o paciente que tem o doente que vive com células falciformes, Exato. que chamam de doença das células. Exato, sim, sim. Exatamente, Tem uma tripanocídio, que prima não pode ter muitas infecções, não pode ter malária, ou, entre outras coisas. Ele vive cercado de muitos cuidados. Exato. Então, o indivíduo que também tem um rim, apenas também deve viver com certos cuidados, porque ele só tem um rim. O que tem 12, o que é que acontece? Os rins estão a funcionar normalmente. Chega uma parte ou uma fase em que há um rim que já não funciona praticamente e tem ali o outro rim que está a funcionar pelos dois. Da mesma forma que a pessoa que nasceu com um rim está ali a viver tranquilamente. Então nós temos dois rins que é para poder filtrar tudo, não é? Mas o indivíduo que já tem dois rins, os rins vão ser lançados. Imagina que ele tem a infecção de um lado, várias infecções repetidas, infecções urinárias repetidas de um lado. Exato. Pode lesar aquele rim funcionar menos que o outro. Então o outro vai estar a trabalhar praticamente pelos dois. Correto. Quando os rins estiverem já naquela fase final, Sim. é que o indivíduo apercebe-se, né? Vai começando a ter sintomas e aí os dois rins, a sua função já é um bocadinho diminuída. Ok. Percebi. Uau, que Então ensinamento. é possível viver com um rim, único rim, quando os rins param de funcionar, entre aspas, porque nós temos pacientes que são doentes renais crônicos e estão em diálise, mas Ok. no entanto nós não tiramos o rim. Porque mesmo que não esteja, como se diz, hipoteticamente não está a funcionar, mas ele ainda apresentam algumas das suas funções. Ok. A doutora consegue nos dizer aqui por que a doença renal é considerada uma doença silenciosa? Tal como a hipertensão, que muito é falada. Ok. A doença renal crônica é considerada silenciosa porque nas suas primeiras fases, o indivíduo não sente nada. Não sente. Quando o indivíduo começar a queixar-se ou notar que tem alguma coisa, é porque ela já está instalada. Ok. E já está numa fase um bocadinho avançada. Fora, por exemplo, casos de indivíduos que têm, por exemplo, espuma na urina e que muitas das vezes pode aparecer no estadio inicial para aqueles pacientes hipertensos ou que têm diabetes. Hipertensão e diabetes que são a principal causa Ok. da doença renal crônica e que leva à terapia de substituição da função renal. Ok. O indivíduo que tenha, por exemplo, essa proteína pode estar num estadio 1, estadio 2 e ter função normal. Ok, eu queria mesmo perguntar sobre o estágio. Sim, Como é que nós e ter a podemos... função normal. Ok. E, entretanto, ele está ali, mas não vai ter sintomas. A única coisa que vai aparecer é aquela urina espumosa, Ok. por ele ser hipertenso e diabético. Então, em que estágio normalmente as pessoas percebem que estão com problemas de rins? Alguns até podem não perceber, porque podem confundir com outras doenças. No meio um bocadinho mais para o rural, vão chamar de pisonamina, Ok. quando tem inchaço, entre outras coisas. Mas, habitualmente, os sintomas aparecem mais
de forma certeira estadio 3 a estadio 4, ou seja, na finalização do estadio 3 para o estadio 4. Estadio 3, só se fizer exames que vamos conseguir perceber alguma coisa, mas se não tiver assim sintomas claros, não vai perceber. Mas a partir do estadio 4, o indivíduo tem o quê? Tem uma função mais diminuída, consegue não elimina por completo aquilo que o rim deve fazer, que é eliminar as toxinas, eliminar o excesso de sal que nós consumimos, eliminar tudo aquilo que é tóxico, que entra para nós. Exato. O rim tem essa função Exato. de eliminar. Eliminamos também por outras vias, pela pele, mas o rim filtra uma boa quantidade de tóxicos dentro do nosso organismo. Então, nessa fase 4, não é? São 5 fases. A primeira fase nós consideramos, imagino que se eu falar aqui em percentagem, o indivíduo está entre 90% a 100%. Ok. Na segunda fase, ele está entre 60% a 90%. Ok. Na terceira fase, está entre 30% a 60%. Na quarta fase, ele está entre 15% a 30%. E na última fase, que é a final, estadio 5, ele está abaixo de 15%. Ok. Onde, em algum momento, ou seja, na quarta fase, começamos a preparar para fazer o tratamento e na quinta é para iniciar o tratamento de diálise. Ou outra terapia, como transplante renal. Ok. Quais são os primeiros sinais que quase ninguém percebe? A doutora podia descrever aí os sinais, porque tem muita gente que não percebe que está com problemas de rins e já a doutora descrevendo esses sinais facilita essas pessoas. Tá bem. Só refrisar novamente que quando surgem estes sinais, Exato. a maior parte dos nossos pacientes já estão na fase No nível 1. no nível 4. 4. Maior parte. Ok. Fora aquilo que é a urina, espuma na urina, Espuma, sim. sangue que vai ver por alguma outra situação, não é? Ok. O indivíduo pode, ele até não vai se aperceber, mas se ele fizer um exame, vai se detectar que tem proteína na urina, por ele ser diabético, e se segue com o cardiologista vai começar a tratar aquilo. Quando os níveis estiverem um bocadinho acima, vai referenciar para um nefrologista. Mas sinais e sintomas assim primeiros, como tal, não existe assim, primeiro sinal que vai aparecer, não. É variado a depender de como esse rim foi lesado. Ok. Os nossos rins têm várias unidades funcionais que nós chamamos de nefrões. Então, a depender de como este rim foi lesado, Exato. nós vamos ter alguns sinais e sintomas. O indivíduo vai ter inchaço, porque está a reter líquido, não é? Dentro do seu organismo, ele está a reter líquido. Ele vai ter coceira, porque os tóxicos não estão a sair. Vai começar a ficar com uma pele um bocadinho mais amarelada, pálida, porque nós não falamos aqui de funções, o que é que o rim habitualmente faz, mas além de filtrar o sangue, ele produz hormônios. Um desses hormônios é a eritropoetina, que vai ajudar para podermos produzir os glóbulos vermelhos, Exato. que faz parte do sangue. O rim também, junto com o cérebro, vai ter ali a produção da renina, Ok. para o controle da pressão arterial. O rim também funciona como ativando a vitamina D para, não é, a vitamina D ativada, não é, vai construir aquilo que são os nossos ossos. Exato. Daí que o indivíduo que está na fase final vai começar a ter esses problemas. Ok. Problemas ósseos, problemas do sangue, pressão não controlada. Então o que ele vai ter na realidade é isso. E se não controla, ou seja, se ele não elimina tudo, o sódio não sai, ele fica inchado, não é? Há outros elementos como potássio, minerais dentro do nosso corpo que ele não vai conseguir retirar, e quando eles estão elevados, um deles é o potássio, Ok. vai dar sintomas que vão levar ao hospital. Ok. E aí precisamos de intervir. Ok. Uma curiosidade, doutora. Dor nas costas significa um problema renal ou é um mito? Mito, não mito. Dor nas costas é muito geral. Ok. Há quem sempre diz, não, dói-me aqui, as costas não, a coluna. Às vezes pode ser problema neurológico, pode ser qualquer outro, mas uma dor localizada aqui, Exato. perto da região do nosso umbigo, na parte de trás, não é? É que se nós
formos bater, sentimos de facto que tem ali uma dor, pode ser renal. Ok. Pode ser uma infecção urinária, pode traduzir uma infecção urinária, pode a presença de cálculos. Mas tem que ser descartadas outras causas da dor. Ok. O que é que a doutora tem a dizer para pessoas que primeiro sentem a dor e depois é que vão à procura de ajuda? Eu acho que é uma coisa mecânica, não é? Inicialmente, quando nascemos, quando as crianças nascem, elas precisam de fazer revisão à medida que vão crescendo e depois vai passando. E nós só procuramos um médico quando achamos que não estamos muito bem. Okay. Se de facto, né, nós não conseguimos mais viver com aquela situação. Porque há quem carrega, porque a vida que segue não incomoda muito, mas se for incômodo é que nós procuramos. Mas o contrário é diferente. Não seja um quesito da cultura? Não é cultura, é o nosso hábito. É o nosso hábito, ok. Por exemplo, se tem uma bicicleta. Sim. A bicicleta precisa de manutenção ou não precisa? Precisa. Temos aqui até o nosso videomaker. O seu aparelho precisa de ser ajustável ou não? Precisa. Provavelmente precisa. Exato. Os sapatos que estamos a usar, ao longo do tempo vai gastar, vai não gastar, é? precisamos. E vai precisar de trocar, Exato, talvez, exato. ou não. O carro. Sim. Precisa de ir fazer reparação, trocar os filtros. E por que o corpo humano não precisa de revisão? Então nós precisamos pensar nisso, que o nosso corpo também precisa de revisão. Pode estar tudo ok, mas você foi ao médico, fez um check-up para saber. Não vai detectar tudo, não é possível. Nós, como médicos, fazemos um check-up daqueles que vê de A a Z. É impossível. Mas em função do nosso histórico familiar, sim, se temos histórico de câncer, se temos histórico de doença renal na família, se temos históricos de hipertensão, se temos históricos de diabetes, então nós vamos procurar ir mais frequente ao médico para fazer uma detecção precoce. Ok. Entrando um pouquinho... E se nós já tivemos histórias na família sobre isso, nós já temos que mudar o nosso estilo de vida. Eu queria perguntar sobre a genética. A genética influencia, doutora? Influencia. A genética influencia, mas nós podemos ver que o ambiente é o gatilho. Ok. Saúde não é só o bem-estar físico, é também o bem-estar social, emocional e tudo mais. Por exemplo, o indivíduo que na família tem a história de, vamos lá ver, nasceu bem até os 12, 13, 14 anos, 15 anos, estava tudo bem. Enviaram-no para fora e repentinamente teve um surto. Okay. Diagnóstico, esquizofrenia. Ele tinha um gene, mas qual foi o gatilho? Ir para fora. Sim. Ou seja, ele não aguentou aquele estresse. Ok. Não aguentou aquele estresse. Lúpus, que nós temos muito. Lúpus eritematoso sistêmico. Uma mulher que acomete, uma doença que acomete principalmente mulheres, não é? Mas também pode acometer homens, mas principalmente mulheres. Um dos gatilhos é a gestação. Okay. Mas tudo também está ligado ao ambiente. Sim. Há mulheres que vão ter, há mulheres que não vão ter. Será que está na genética? Será que se estiver na genética? Né? Mas dependendo de como é que ela viveu, como é que se alimentou, como é que está tudo, pode ser que ela não venha a ter. Ok. Então vai haver sempre um fator, um trauma, um estresse, qualquer coisa que vai fazer com que seja um gatilho. Ok. As principais causas das doenças renais é diabetes, e isso significa que nós estamos diante de doenças comportamentais, doutora? Ok. Doença renal crónica, as principais causas em todo o mundo, hipertensão e diabetes. Exato. No nosso meio vamos incluir também um bocadinho a malária, que é muito frequente, não é? Mas é principalmente hipertensão e diabetes, que são tratáveis, não é? E se são tratáveis, nós podemos evitar. Se é a principal causa, imagine que é a fatia do bolo, imagine que 50%, 60% da causa de doença renal crónica que leva ao indivíduo a doença renal crónica terminal, o que vai levá-lo a um tratamento de substituição da função renal. Sim. Então, 60% é muito que podemos fazer. Ok. Se os outros porcentos for 10%, 20% malária, a malária também é tratável, não é? É tratável, sim. Eu já tive malária. Sim, mas, ou seja, é prevenção. É prevenção. Sim.
tratamos as questões sanitárias, né, para que tenhamos menos malária, então Exato. o indivíduo vai ser atendido. Então já temos aí um bolo de 70%. Sim. Se ficar, imagina que for só o bolo de 20% ou 15%, que são doenças hereditárias e que depende também do nosso comportamento, então nós estamos a falar de 60% a 70% ou 75% de coisas que podem ser evitáveis. Ok. Então nós podemos prevenir, prevenção primária, para que não cheguemos Ao extremo. a ter essa maior probabilidade de vir a ter uma doença renal crônica. Ok. Boa. Se em função da alimentação, do nosso estilo de vida, das nossas questões sociais estarem também resolvidas, não é? Nós tratarmos disso, então nós diminuímos. E olha que daqui a alguns anos a doença renal crônica, estadio terminal, vai ser uma das principais causas de morte em todo o mundo. E como é que nós podemos começar a nos prevenir já agora? A prevenção começa desde cedo. Eu digo, nós há um cargo muito, e estamos no mês da mulher, né? Exato, que é o mês também do rim, cuidar dos rins e cuidar do planeta também. Cuidar de pessoas e cuidar do planeta, ou seja, nós precisamos começar pela alimentação. Okay. E a alimentação, vamos dizer, é na gestação, antes mesmo da mulher pensar em engravidar. A partir do momento que ela entra para a fase fértil, ela já deve começar. Ou seja, desde que nós nascemos, o alimento que eu dou àquele bebê vai impactar. Mas o que a mãe ingeriu também ao longo daquela concepção pode impactar no futuro. Okay. Então começa desde a concepção. E quando ela nasce, mudarmos o estilo de alimentação, evitar os fast foods, os processados. É um confronto para mim. Os processados. Olha muito bem ali o que é que está constituído. Sim. As bolachas salgadas, tem muito sal. Eu digo, imagine que o senhor trabalha num sítio que tem um refeitório que a comida é constantemente com sal. O que é que vai fazer? Qual é a sua escolha? Ah, não, como vou poupar dinheiro, não vou gastar porque vou comer a mesma comida do refeitório. Qual é o risco para o futuro de eu vir a ser hipertenso? Então, uma escolha que nós vamos fazer. Se eu vou comer aquela comida com sal constantemente, que é o meu dia a dia, ou eu vou me cuidar mais, selecionar melhor e tomar decisões que, pronto, são difíceis de serem tomadas, mas que vão impactar o nosso futuro. Ok. Uma pergunta que muita gente faz, que é, o sal influencia muito na destruição dos rins? Influencia, não vamos dizer assim, destruição, não é? Mas o sal deve ser consumido, tudo por excesso faz mal. Okay. A gente sabe que tudo por excesso faz mal. Quem faz exercícios por excesso também faz mal. acaba por, né, dar uma certa fadiga ao nosso corpo. Água, ou seja, o corpo tem o seu limite. Né? Imagino que eu tenho 80 quilos, eu não vou beber a mesma quantidade de água que o indivíduo que tem 50. Okay. Há pessoas que dizem, não, vou beber agora 2 litros de água agora. Não faça isso. Porque nós estamos a fazer com que o rim vai, ou seja, o cérebro vai dar conta que tem muita água e que o organismo não precisa. Então vai fazer com que o rim trabalhe para tirar aquele água. Então, se ele foi programado para trabalhar a 60 quilômetros, exato, né? Sim. E você o faz trabalhar a 100, 120, 150, constantemente, ele foi programado para eliminar, imagina, 2 litros de água nas 24 horas. E você o faz eliminar 2 litros de água ou 1 litro de água em 30 minutos. Ok. Doutora, a doutora falou um pouquinho do check-up. Eu não tenho a cultura de fazer check-up porque dá medo fazer check-up. Eu fiz check-up e veio bem de doenças que eu nunca ouvi falar na minha vida. E eu fiquei com medo e dali já nunca mais fiz. Há muita gente em casa que não tem essa cultura. Então, o que a doutora tem a dizer a essas pessoas para que passem a ter essa cultura de ir ao médico e mesmo estando bem, fazendo um check-up para saber se está tudo ok, está tudo direitinho e está tudo certo? O que é que eu aconselho
Antigamente nós falávamos que não, a partir dos 40, 45 anos, o indivíduo deve fazer sempre os seus check-ups. Exato. Mas atualmente, com o nosso estilo de vida, com a nossa forma de alimentação, as coisas estão a mudar. Estamos a ter cada vez mais jovens, hipertensos, com problemas de AVC, a dar entrada nos nossos bancos de urgência. Então eu não vou dizer que faça o check-up depois dos 40, 45. Ok. Mas se for possível, 35, 30, 25, e se na família tiver histórico, a partir do momento que o indivíduo faz já 18 anos, faz aquele check-up de atingiu aquela idade, está tudo ok. Sim. E em função do que for achado e do histórico familiar, ele vai fazendo, ou vai alargar mais, o médico vai orientar, não, venha anualmente, ou venha daqui a 2 anos, ou se sentir alguma coisa. O médico vai orientar, vai explicar, mas é importante nós conhecermos o histórico familiar, porque há famílias que nos explicam. Ok. O pai é hipertenso, esconde. O pai tem doença renal crônica, esconde. E o filho não sabe. Ok. O neto não sabe que o avô teve doença renal crônica. Então, quando ele vai para o consultório, o médico diz: qual é a sua história familiar? Ele vai dizer: não sei. Então, nós precisamos também quebrar este silêncio e explicar aos nossos familiares, aos mais diretos, né? De que, olha, o tio é hipertenso, a mãe teve esse problema, o avô morreu disso. Então, quando ele vai ao médico, já carrega um histórico. Olha, meu avô foi hipertenso, teve câncer, ou teve problema renal, fez diálise, ou faz diálise. Então, o médico já nota aquilo que é da família. E vai dizer, olha, tem que ter cuidado com sal, cuidado com aquilo. Regularmente, se puder, anualmente, vai fazendo pelo menos a dosagem só da creatinina, ureia, mas cuida da alimentação, evitar o sal, as frituras. Vai orientar da melhor forma. Quando nós não temos esse histórico, vai ser como se fosse um papel branco e seja o que for. O uso de anti-inflamatório frequente sem orientação pode prejudicar os rins? Sim, habitualmente as pessoas gostam, têm uma dor, um anti-inflamatório. E mesmo, infelizmente, nos nossos centros médicos, postos médicos, as prescrições muitas das vezes têm esta receita de tudo que é dor, sim, anti-inflamatório. A mulher, então, se está naquela fase, o anti-inflamatório. Só que o anti-inflamatório, o que é que vai fazer? Ele estreita o vaso. Estreitando o vaso, há menos fluxo para o rim. E menos fluxo para o rim, cedo ou tarde, vai danificar. Então, devemos usar, se o médico recomendar, mas também temos que ter atenção. Ok. Por exemplo, eu sei, não, meu pai é hipertenso, meu pai é diabético, meu pai já tem mais de 60 anos. Não deve fazer uso dessas medicações, porque à medida que a idade vai avançando, temos mais risco para ter a doença renal. Ok. A doutora falou um pouquinho sobre a comunicação do cérebro e o rins. Será que existe uma comunicação entre os dois? O cérebro comunica-se com tudo. Ok. É o que dá ordem para tudo, não é isso? Okay. Para a perna mover-se, é o cérebro. Se o cérebro estiver desligado, não há, não é? Okay. Por isso uns dizem não coma vegetativo, que o cérebro não faz nada, os órgãos estão ali, mas o cérebro não está a dar nenhum comando. Então o cérebro tem comunicação direta com o rim. Okay. Por exemplo, se ele tiver a ver que não tem muita água, você vai dizer, retira. Sim. É uma comunicação. Exatamente. Sim. Não tem muita água, o cérebro vai dar uma informação de que o indivíduo precisa de beber água. Exato. Há uma síndrome até que tem a ver com o hormônio antidiurético, né? Que tem a ver com a retirada de sódio no organismo e que quando existe o indivíduo não tem a sede, não sente sede. Okay. Então ele vai bebendo pouca água. Ok. Doutora, ou demais. Desculpa te cortar. O estresse crônico pode afetar a influência renal? Eu vou dizer indiretamente. Ok. Porque quem vive sob muito estresse vai acontecer o quê? Hipertensão, não é? Exato. Hipertensão vai levar a doença renal. Ok. Então, constante as pessoas que sofrem de ansiedade constante têm um maior risco? Ansiedade, estresse, está ali quase que ligado. Ok. Então, são quase a mesma palavra, não é? Exato. Então, porque o ansioso vive sob estresse. Sob estresse, exato. A influência renal pode afetar as funções cognitivas? Sim. Como dissemos, há a comunicação do cérebro para o rim.
quando o rim não elimina as toxinas, Exato. elas podem chegar até o cérebro. E aí alterar o comportamento. Tanto que muitos pacientes na doença renal, fase avançada, um dos sintomas que podem ter é a alteração do comportamento. Mas aí já estão mesmo no estadio 5. Que quando nós dosarmos valores normais, nós vamos encontrar em torno de 1,2. Depende do laboratório, e a ureia vamos encontrar 40, 45. Se elas estiverem bastante elevadas, pode afetar o nosso cérebro, causar uma inflamação e o indivíduo ter alterações cognitivas. Doutora, psicologicamente, o que é que acontece quando alguém descobre que vai viver sob controle de máquinas? Bem, isto é muito relativo. Okay. A mente é muito poderosa, não é? Sim. É relativo, então depende de pessoa para pessoa. Ok. Qual é a mentalidade que a pessoa tem, o entendimento que a pessoa tem. Se há pessoas que descobrem que têm, então ok, vão seguir, como é que eu posso dizer? Todas as orientações, vida que segue, continuam a trabalhar, a estudar, mas há outras que vão cair na depressão, não é? Vem o medo, a ansiedade, não é? O que é que vai acontecer comigo? Então, é frequente a depressão com pacientes nesse estado? Com doença renal crônica, no estadio final, sim, porque a ficha só cai quando o médico chegar e dizer vai precisar de fazer um tratamento. E o tratamento pode ser diálise, que nós aqui em Angola temos hemodiálise e a diálise peritoneal. Exato. A hemodiálise pelo sangue, a diálise peritoneal com um catéter na barriga. Sim. E o transplante renal, que ainda nós não temos. Mas também temos o tratamento conservador, pessoas idosas, pessoas que tenham problemas psiquiátricos importantes e já estejam numa idade avançada, ou seja, não têm relação de vida praticamente, podem ir para um tratamento conservador. A doutora disse que nós ainda não temos o transplante renal. A doutora podia nos dizer como é que funciona o transplante renal e o que é preciso, se calhar, para o nosso país aderir? Vai, não vou dar assim muitas... Aí vamos dar um bocadinho questões políticas. Mas o transplante renal é um dos tratamentos. É importante aqui realçar que não é, como é que eu posso dizer, transplante renal é a cura. Não. Transplante renal é uma modalidade de tratamento, terapia de substituição da função renal. E nós temos a diálise, hemodiálise e diálise peritoneal, o transplante renal e o tratamento conservador. O transplante renal é o indivíduo que vai receber o rim de outra pessoa. Pode ser um transplante entre pessoa com doador vivo. Sim. E tem que estar relacionado, tem que estar tudo adequado para que não haja rejeição. E pode ser um transplante com doador falecido. É importante, para que tudo isso ocorra, o sistema esteja integrado, não é? Tenhamos, como é que eu posso dizer, as leis todas aprovadas, para depois não incorrer no tráfico de órgãos. Sim. Então tem que estar tudo bem como é que se diz? Na legislação, né? Angolana, tem que estar tudo nas leis. E o sistema de saúde tem que estar organizado. Temos que ter lista de transplante, temos que ter lista dos doentes renais, lista de doentes renais em hemodiálise, ou seja, aqueles que depois vão para a lista de transplante. Sim. Eles já fazem parte de uma lista. Sim. Então sabemos quem são os doentes renais crônicos, os candidatos para transplante, tem que ter uma comissão de ética, temos que ter laboratório para atender às demandas, temos que ter patologia para podermos ver microscopicamente como é que está aquele rim, qual foi a causa daquela doença, ou o rim que o indivíduo vai receber, qual é a qualidade daquele rim, Exato. Como está. Então precisamos de uma gama de procedimentos para que ele ocorra de forma tranquila. No sentido de que o indivíduo recebe o rim, ele continua a ser hipertenso e continua a ser diabético. E os remédios? Interessante. Ele precisa de tratar aqueles remédios. Sim. Aliás, precisa tratar aquela doença, porque ele é hipertenso. Exato. A hipertensão é que lhe levou à doença renal crônica. Ele vai receber um rim novo. Ou seja, receber um rim novo, um rim de outra pessoa é uma responsabilidade. Sim, sim. Então, ele vai receber um rim de outra pessoa, ele precisa de ter estrategicamente medicamento para tal. Não pode falhar. Não pode falhar medicamento para hipertensão.
para as suas doenças de base não pode falhar, porque é alguém que doou. Então, Imagina que é um transplante doador vivo. Ok. O senhor doou o rim para o seu irmão e o seu irmão continua a beber. Ok. Você ficou sem um rim, o seu irmão continua a beber. Ok. O que é que ele está a fazer? Está a estragar o seu. Exatamente. Então, doutora, quais são os maiores desafios após transplante? O desafio é este, um dos desafios é este. Exato. Primeiro desafio que não depende do paciente é se ele vai aceitar aquele rim ou não, se não vai rejeitar ou não, e tem que ter a medicação que nós chamamos de imunossupressão para que o rim, ou seja, aquele organismo aceite o rim de outra pessoa. Sim. Nosso corpo tem códigos e cada um tem o seu código. Exato. Quando recebemos algo de outra, o nosso corpo entende como estranho. Ok. Então é este. Se esse corpo vai aceitar ou não vai aceitar. O transplante foi bem sucedido, ok. Vai aceitar fazer a medicação. Segundo desafio, ter tudo ao alcance para que, se há alguma complicação, poder ser resolvida. Medicação, laboratório para dosar os imunossupressores que o indivíduo vai tomar, não é? Sim. Psicólogo para atender aquele indivíduo, a condição familiar importante, não é? Sim. O indivíduo que vai receber o transplante não pode estar a viver perto de uma vala. Malária, perde o rim que recebeu. A doutora falou de água e eu queria saber com a doutora qual é a quantidade de água que nós temos que beber diariamente. Depende de cada um. Cada organismo é um organismo. Mas, habitualmente, nós podemos fazer assim as contas 30 a 35 ml por quilo. Ok. Muito bom. Então, a pessoa com 40 quilos vai beber por aí, em média, entre não sei se é 1.400 ou 1.800, se estou errada, mas por aí. Ou seja, não é beber 3 litros. Há pessoas que bebem bastante, Sim. mas forçam o rim a trabalhar demais, o que não deve ser. A doutora falou também de exercício físico, que tudo por excesso estraga e atrapalha. Sim. O exercício físico protege os rins, ajuda? O que é que acontece com o exercício físico? Não vamos falar de exercício, mas de atividade e movimento do corpo. Ok. Nós precisamos nos movimentar, cada vez mais nós trabalhamos menos. Não é aquele trabalho com estresse, porque às vezes nós no nosso dia a dia andamos, eu, por exemplo, no meu trabalho, ando de um lado para o outro. Exato. Mas não é uma atividade física como tal. Sim. Não é relaxante, não é? Porque eu tenho muitas preocupações enquanto eu estou a fazer aquilo. Sim. Mas nós precisamos nos movimentar. Ok. Movimentar o nosso corpo durante o dia todo, não estar estagnados. Então, caminhadas, por isso recomenda-se muito caminhadas, 30 a 30 minutos, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, correr, hidroginástica, natação, todos os outros esportes, pode aplicar. Mas esse corpo precisa estar em movimento, até porque com as tecnologias atuais, nós nos movimentamos menos. Sim. As coisas ficam cada vez mais fáceis para nós. Temos o carro, saímos daqui, vamos até o nosso local de serviço. No local de serviço, às vezes tem um elevador, usamos o elevador. Sim. Habitualmente porque é mais perto, não queremos chegar a transpirar no nosso local de serviço. Exato. Então, se nós pudermos trocar as coisas que nos façam movimentar cada vez mais, a gente faz. Em casa também, da melhor forma. Ok. Doutora, de quanto em quanto tempo nós devemos fazer exames? Depende do histórico familiar, Ok. tá bem? Depende do histórico familiar. Se for hipertenso e diabético, eles têm a sua rotina, que devem ser vistos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, a depender de como estão. Exato. Para quem não tem problema nenhum de saúde, pelo menos depois dos 30, 35, fazer um check-up anual. Ok. Para verificar se está tudo bem. O controle da pressão da glicemia realmente previne a influência renal? Absoluto. Se controlarmos a glicemia, não tivermos diabetes, Sim. não é? Sim. O que é que acontece? A diabetes, nós vamos acumular açúcar no sangue. Ok. E o rim vai estar, ou seja, vai ter mais dificuldades em cumprir os seus papéis. Ok. Por outros processos que também a própria diabetes vai causar. A hipertensão, idem, não é? Sim. Se nós tivermos hipertensão e não controlarmos, danos sucessivos ao longo dos anos vão danificar o nosso rim. Porque os vasos dos nossos rins são pequeninos.
Ok, ok. Então eles têm uma pressão adequada. Quando essa pressão é mais elevada, os nossos vasos dos rins também vão sendo lesados aos poucos. Ok. Doutora, há uma frase que eu gosto muito que é bíblica, que é conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E depois tem a outra que diz o meu povo se perde por falta de conhecimento. A doutora acha que muitas pessoas que têm problemas renais estão a falhar por falta de informação ou é uma questão de disciplina? Os dois lados. Okay. Os que têm conhecimento não querem saber, alguns, deixa a vida me levar, e outros também por falta de conhecimento e questões socioeconômicas. O indivíduo que não tem acesso à saúde, o indivíduo que não tem uma alimentação adequada porque não tem condições financeiras para tal, sim. vai fazer o quê? Vai comer o que lhe aparece, o que dá. Não é? O que dá. Então vai comer mal. O que dá. E tem o indivíduo que tem e que tem acesso à informação, sim. Mas também o indivíduo tem, às vezes não tem acesso à informação, sim. Porque não procura. Mas também ele, por exemplo, tem conhecimento, sabe que faz mal, mas quer porque gosta, não é? Faz bem para si. Exato. Estamos aqui na nossa reta final e a conversa está sendo muito boa com a nossa doutora. Eu realmente estou aqui aprendendo muito. Espero que vocês também estejam a aprender, porque está a ser muito bom. Estamos aqui a terminar e dizer que estamos no mês de março, é o mês da mulher. Então quero desejar a todas as mulheres angolanas feliz Março Mulher. E a minha última questão aqui para a doutora é: doutora, o que a doutora diria para as pessoas que nunca fizeram um exame renal? Ok. Para as pessoas que nunca fizeram um exame renal, eu recomendo. Faça, pelo menos só para saber a sua condição, que é a dosagem da creatinina e uma ecografia renal, porque nunca se sabe se nasceu só com um rim único ou tem ali alguma alteração. Há pessoas que nascem com algumas alterações, não é? Sim. E nunca se dá por conta disso. Então, eu recomendo que façam, pelo menos para ter conhecimento. Não, eu tenho meus rins, tenho 2 rins, têm bom tamanho, a função renal está boa, a creatina está boa, então não tenho que me preocupar. Procurem muito saber o histórico de cada família. Ok. Que isso é que é o mais importante, é a chave. E vamos cuidar de nós, vamos mudar de facto o nosso hábito alimentar, o nosso estilo de vida, proporcionar melhores condições, não é? Ir à luta para termos melhores condições socioeconômicas, não só para nós, mas para quem carece também. E não é só Março Mulher, ou seja, o mês é todo da mulher e nos esquecemos que também temos o Dia do Pai, que é o dia 19. Dia 19. E este mês também é o mês do rim. Sim. No dia 12 estaremos a celebrar o Dia Mundial do Rim e para este ano o nosso lema é cuidar de pessoas cuidando do planeta. E nada menos do que essa imagem, né, da natureza para podermos falar sobre essa abordagem. Então vamos cuidar melhor da nossa saúde. Ok. Doutora, muito obrigado mesmo. É um conhecimento e tanto. Acredito que muita gente, depois desse conteúdo, vai despertar. Espero bem que sim. Vai despertar. E partilhem a informação. Partilhem o máximo, porque é uma informação em primeira mão aqui da nossa doutora. E há coisas que não podem se dizer, mas a doutora aqui disse tudo, sem filtros. Ela acabou entregando todo o conhecimento a vocês. Então, cuidem-se e continuem a ser essas pessoas maravilhosas que vocês são. Doutora, obrigado. Obrigada pelo convite, pelo convite e por poder estar aqui no seu podcast. Amém. Quero aqui agradecer o Ivan Mateus, agradecer o Lúcio Luque. Obrigado e estamos juntos.